Muito bom dia a todos e todas. Mais uma reflexão atemporal. Hoje, baseado naquilo que aprendi sobre a teoria do conhecimento, quero falar exatamente sobre o que é conhecer e aplicando o que é conhecer Cuba, que está tão na mídia agora aí, né, das questões trazidas por a questão Venezuela e companhia, e esse governo, esse desgoverno que está tentando acabar com aquilo que nós conhecemos aqui, que vai indo a nossa América Latina e países mais pobres. Quando a gente quer conhecer algo, um objeto, uma pessoa, o que seja, temos que trabalhar, reconhecer que tem subjetividade e objetividade. De certa maneira, a gente constrói o que a gente quer conhecer com o nosso entusiasmo ou com nossos preconceitos. Né? Se a gente olha com o lado do preconceito, no lado da negatividade, vai encontrar negatividade. Se a gente olha pelo lado dos lados positivos, do apaixonamento, a gente vai ver, vai centrar a nossa questão mais nos aspectos positivos. E é preciso que os dois lados sejam complementados. Tese, antítese e síntese. Vem falando isso aqui. Há uma tese que diz que Cuba é uma espécie de céu, um paraíso, né? As pessoas que querem socialismo, comunismo, sei lá, propagam a ideia de que Cuba é uma experiência que está caminhando para o socialismo, para o comunismo. Outros dizem que Cuba é um grupo, né, que não vai a lugar nenhum. Está agora à mercê da sua derrota produzida pela caída da União Soviética e pela caída agora do governo venezuelano. E não há futuro para Cuba. Há dois olhares, portanto. Né? É preciso a gente perceber que o que pode o que se pode ver de Cuba. De manhã, um analista falava o lado negativo com muita ênfase, e até eu acho que de direita, mas falando muita coisa que procede. Mais tarde, outro casal que esteve em Cuba dizendo o contrário, né? Viajaram em vários lugares de Cuba, não ficaram só na parte de Havana Velha, onde tem muita coisa de fato estragada, etc., que todo lugar tem, não é? E voltaram falando bem de Cuba, apaixonados por aquele povo que tem muito esporte, tem muita alegria, muita música. Eu tive a ocasião de tocar com alguns grupos lá, que tem muita e gostam muito do humor, né? É um povo que brinca muito. Não tem, futebol não é o forte deles, mas outros esportes são muito praticados nas escolas, nas ruas. Tem, é claro, algumas pessoas lá, tipo morador de rua, alguns têm, né? Que estão lá meio que com muita situação de quase não poder se recuperar daquilo, com a saúde abalada, né? Seja por alcoolismo, seja por outras situações, a gente percebe que tem. Mas é minoria, e mais na parte de Havana Velha. Então é preciso ter um olhar que possa mostrar aquilo com mais realidade, mais esperança. É sabido que eu tenho uma predileção por Cuba. Tive várias vezes lá, acho que 4, nos congressos de pedagogia, e nos intervalos do congresso pude conversar com seu povo, pude ver tudo isso que esse casal também viu, tudo isso que o analista que viu os lados negativos viu, e que de fato existe. Mas eu fico com a fala do poeta que disse: Cuba não é nem o paraíso, nem o céu, nem o inferno capitalista com seus problemas, que estão todos aí. Cuba é o purgatório possível. Se pode andar na rua com tranquilidade, qualquer hora, com sua máquina de fotografia, de filmagem, sem medo do ladrão, sem medo do assaltante. Não é um povo armado. Existem talvez pequenos roubos, né? Mas assaltos não existem em Cuba. O povo gosta do seu governo, que é muito importante. Quando a pessoa não quando os cidadãos não gostam do seu governo, aí vem aquilo que Paulo Freire fala: na falta de autoridade se instala o autoritarismo. Lá a gente percebe que tanto Fidel Castro e outros que seguiram, e o de hoje, né, ele tem acesso ao povo,
vai pela rua sendo fotografado, pude ver agora recentemente, né? O povo quase abraçando o seu governo. E esse povo não vai querer que saia o seu governo. As crises são muitas, o problema é muito, mas eles sabem que esse governo está fazendo o que pode fazer. Grande parte dos cubanos falam mais de uma língua, a educação é boa, né? Eles são politizados. Alguns diriam politizado muito para a esquerda. Não, eles sabem, têm bastante estudo do mundo. Conhecem bem o Brasil e a África, que nós não conhecemos nem o Brasil nem a África direito. Eles têm um olhar para o mundo. Quando conversava lá sobre o movimento sem terra, isso um tempo atrás, um deles me disse: como é que vocês podem ter lá movimento sem terra? O que mais tem lá é terra no Brasil, não é? De fato. Só que está na mão de muito pouca gente e grande parte não tem onde cair morto, né? Então isso cria muitos problemas. Então eu tenho um olhar bastante realista, mas ao mesmo tempo otimista, de que eles possam ir vencendo as dificuldades deles, que são muitas e crescentes nos últimos tempos, e não entregar, né, essa experiência, que nos chamaria ainda de socialista comunista, mas uma experiência que tenta caminhar com base no pensamento de Marx, que não criou nenhuma receita, como eu tenho dito. Que eles possam ir vencendo, possam caminhar com essa alegria, com esse jeito de viver. Revoltados tem em qualquer lugar, fujões tem em qualquer lugar. Muita gente foge de Juiz de Fora, foge de várias cidades de Minas e vão para os Estados Unidos. Lá depois se decepcionam com o jeito de viver que eles levam para lá. Então não podemos ter um olhar só de subjetividade, nem só de objetividade. Nem um olhar de preconceito, um olhar que acha que tudo está acabando, nem um olhar que há mil maravilhas, que tudo está indo muito bem. Esta é a minha posição que trago hoje aqui. Vamos ter um olhar de esperança, que aquele povo, aquele sistema que se apresenta como uma alternativa ao nosso, né? Porque é o capitalismo com a barbárie crescente. Veja como está a situação das grandes cidades do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo e tantas outras, as capitais e todas as cidades, não se pode ter paz se tem problemas um atrás do outro. Tem o dinamismo capitalista? Tem, mas ao mesmo tempo a barbárie é muito grande. Eles lá não têm esse desenvolvimento tecnológico, etc., mas não tem essa barbárie, né? O povo consegue dormir mais em paz do que nós. É isso que trago hoje, para a gente poder refletir com bastante humildade, levando subjetividade, objetividade, levando a nossa visão crítica, mas ao mesmo tempo de esperança. É isto. Muito obrigado a todos e tenhamos uma boa tarde.